Hello everybody, good morning guys, bom dia pessoal. Vamos começar mais uma aula de inglês, estão prontos? Então peguem a apostila, abram lá na página 23. Lembra que nós estamos falando dos lugares que a gente tem numa cidade, né? Então na aula passada a gente viu sobre o supermarket, bookstore, bakery, hospital e vários outros lugares que nós encontramos na maioria das cidades. Agora, na página 23, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas frases aqui, que vocês vão ouvir, porque hoje a teacher vai ensinar para vocês algumas preposições. E o que é isso, teacher? São algumas palavrinhas que a gente usa quando a gente quer falar do local, do lugar onde está alguma coisa, tá? Então, pay attention. Get ready. Look, listen, and repeat. The bookstore is on Lincoln Avenue, next to the bakery. The supermarket is on the corner of Kennedy Street and Park Avenue. The hospital is on Lincoln Avenue. The Chinese restaurant is across from the gas station. The pet shop is next to the clothes store. Então vamos lá, olha só, a primeira frase. The bookstore is on Lincoln Avenue. The bookstore is on Lincoln Avenue. Então, quando a gente quer falar que alguma coisa fica na rua tal, a gente vai usar essa palavrinha aqui, ó, on. Ou seja, a bookstore, a livraria, está na Avenida Lincoln. The bookstore is on Lincoln Avenue. Então, a livraria está na Avenida Lincoln. Next to the bakery. Next to the bakery. Ao lado da padaria, da bakery. Tá vendo? Então, tem a bakery e a bookstore. Então, next to é quando alguma coisa está do lado de outra. Estou falando, então, que a bookstore fica na Lincoln Avenue, ao lado da bakery. Então, on a gente vai usar para falar da rua que o lugar está, né? O nome da rua. E next to, para falar que está do lado de alguma coisa. Olha do lado. The supermarket is on the corner of Kennedy Street and Park Avenue. On the corner of. On the corner of significa na esquina de. Ou seja, o supermercado está na esquina da Kennedy Street, da Rua Kennedy e da Park Avenue e da Avenida Park. Tá vendo o supermarket aqui? Na esquina da Rua Kennedy e da Avenida Park. Então, on the corner of, na esquina de. The hospital is on Lincoln Avenue. Olha o on de novo. The hospital is on Lincoln Avenue. Ou seja, o hospital fica na Avenida Lincoln. Está na Avenida Lincoln. Estou falando o nome da rua. The Chinese restaurant is across from the gas station. Então, o Chinese restaurant, o restaurante chinês, fica across from, do outro lado do gas station. Então, across from é quando tem uma coisa do outro lado da rua, tá bom? No caso, o restaurante chinês fica do outro lado do posto de combustível. The Chinese restaurant is across from the gas station. E por último, olha só. The pet shop is next to the clothes store. O next to de novo, galerinha, que é ao lado. The pet shop is next to the clothes store. Ou seja, o pet shop fica do lado da clothes store, da loja de roupas, ok? Então, todas essas palavrinhas que a teacher grifou aqui para vocês são chamadas de preposições, prepositions, ok? Olha só, on the corner of é na esquina de, across from, do outro lado, between, que é uma palavrinha que não tá ali, mas a gente vai usar. Between
é entre, no meio de alguma coisa, e next to, ao lado, tá? Então, quando eu uso between, significa que tem uma coisa no meio de outras duas. Posso falar, por exemplo, que o hospital está no meio, está entre a loja de roupas e a farmácia, ok? Então, no meio tem um hospital e dos lados tem outras coisas. É para isso que a gente usa o between. O next to é quando tem uma coisa só do nosso lado, ou desse lado ou desse, ok? E uma coisa que não tá aqui também, mas que a teacher falou, é só a palavrinha on, que é para quando a gente vai falar que fica na rua tal, está na rua tal, ok? Então, pausem o vídeo, copiem essas prepositions no caderno ou na apostila de inglês, porque a gente vai usar elas agora para fazer essas atividades aqui, ó. Da página 24. Read and complete. Leia as afirmações e complete-as utilizando as palavras do quadro. Então, nós temos aqui algumas frases, as imagens, e vocês precisam completar com essas palavras aqui, ó. Across from, between, next to, on the corner of. Então, across from é do outro lado, né, da rua. Between é no meio. Next to, ao lado. On é na rua tal. E on the corner of, na esquina de. Sempre que eu uso on the corner of, na esquina de, eu tenho que dar o nome das duas ruas em que faz esquina. Ah, é na esquina da rua São Paulo com a rua Bahia, por exemplo, tá? Então, o nome das duas ruas. Então, pausem aí a aula, pausem o vídeo, leiam com atenção, observem a imagem e complete. Bom, vamos lá. Agora que vocês completaram, vamos conferir, ok? Letra A. The bookstore is tanana, Saunders Street and Colorado Avenue. Olha aqui onde está a bookstore, pessoal. Será que ela está na esquina da Saunders Street, da rua Saunders, com a Colorado Avenue, com a Avenida Colorado? O nome de duas ruas está bem na esquininha, né? Então, como que eu digo na esquina de? The bookstore is on the corner of Saunders Street and Colorado Avenue. On the corner of, ok? Então, já usamos on the corner of. B. The hospital is tanana, the bank. O hospital está tanana, do banco, the bank. Então, aqui temos o hospital e aqui temos o bank. O hospital está como? Ele está do lado do banco, não é? The hospital is next to the bank. Ao lado do banco. Olha a letra C. The supermarket is na Main Street. Na rua principal, Main Street. Olha a plaquinha aqui. Eu quero falar que o supermarket, ele fica na rua principal. Lembra qual é a palavrinha que a gente usa para falar da rua? On Main Street. The supermarket is on Main Street. Já usamos o on também. Vamos para a letra D. The restaurant is the bank. Então, o restaurante, como que ele está em relação ao banco? Tem uma rua separando eles, né? Então, o restaurante fica do outro lado do banco. The restaurant is across from the bank. Across from the bank. O restaurante está do outro lado do banco. E o que sobrou? Between. The bakery is between the pet shop and the bookstore. Ou seja, a bakery, a padaria, está no meio, está entre o pet shop e a livraria. The bakery is between the pet shop and the bookstore. Olha só, a bakery aqui, a bookstore do lado e o pet shop do outro, certo? Então, usamos todas essas prepositions, usamos todas as preposições. Agora, pessoal, na página 25, a gente vai fazer mais um exercício de listening, só que agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui do ladinho da página, vocês estão vendo que tem algumas imagens. Eu quero que vocês recortem primeiro, tá? Então, recortem essas imagens.
Recortaram? Tá tudo prontinho? Deixem aí com o livro aberto que a gente vai colar essas imagens. Só que para isso a gente precisa ouvir aonde a gente precisa colar cada um desses lugares. Onde que vai ser o hospital? Onde que vai ser o gas station? A gente ainda não sabe, ok? Então vocês vão ouvir um áudio, prestem bastante atenção e depois a gente vai colar. Não colem nada ainda. Vamos só ouvir o áudio por enquanto, ok? Your turn. 2. Cut. Then listen and paste. A. The supermarket is on Green Street, next to the hospital. B. The bakery is on Roosevelt Avenue, between the bank and the gas station. C. The bookstore is on River Street, next to the pet shop. The Mexican restaurant is across the street. D. The school is on the corner of Wood Street and Michigan Avenue. Bom, pessoal, então, como falou bem rápido, a teacher colocou aqui o script para vocês lerem, para a gente poder colar nos lugares certos. Vamos começar com a letra A. The supermarket is on Green Street, next to the hospital. Ou seja, o supermercado fica na Green Street, na rua Green, next to the hospital, do lado do hospital. Então, significa que aqui na letra A eu preciso colar o supermarket next to the hospital, ao lado do hospital, do hospital. Então, vamos colocar o supermarket next to the hospital, ok? Supermarket next to the hospital. Supermercado do lado do hospital, certo? Bom, depois que vocês colarem, vamos para a letra B. Diz assim: The bakery is on Roosevelt Street, between the bank and the gas station. Ou seja, peguem aí a bakery, o bank e o gas station, esses três lugares. The bakery is on Roosevelt Street. A bakery, a padaria, fica na rua Roosevelt. Between, lembra que between é no meio, entre. Between the bank, entre o banco, e o gas station, e o posto de combustível. Então, na letter B, eu preciso colar a bakery between the bank and the gas station. Vou colar a bakery entre, no meio do banco e do gas station. Então, primeiro a bakery, no meio, de um lado o bank e do outro o gas station. Ok? The bakery is on Roosevelt Street, between the bank and the gas station. Ok? Vamos para a letter C agora, na River Street, na rua River. Olha só o que ele disse. The bookstore is on River Street, next to the pet shop. The Mexican restaurant is across from the street. Então, aqui tem muita coisa para a gente fazer. Vamos começar com a primeira frase. Vamos pegar aí os locais que a gente vai colar. Bookstore, pet shop e o Mexican restaurant. Então, a livraria, o pet shop e o restaurante mexicano. A frase é a seguinte. The bookstore is on River Street, next to the pet shop. Então, eu sei que a bookstore fica next to the pet shop. Fica do lado, next to, do lado do pet shop. Então, vamos colar a bookstore do lado do pet shop? Olha só, a bookstore do lado do pet shop, ok? Uma do lado da outra. The Mexican restaurant, o restaurante mexicano, is across the street. Lembra que across é atravessar? Então, eu tô falando que o Mexican restaurant é atravessando a rua. Então, do outro lado da rua, vamos colar o Mexican restaurant, certo? Então, the bookstore is on River Street, next to the pet shop. The Mexican restaurant is across the street. Ou seja, a livraria fica na River Street, ao lado do pet shop, e o restaurante mexicano é atravessando a rua, é do outro lado da rua, ok? E por último, na letter D, olha só, nós temos uma esquina aí da Wood Street com a Michigan Avenue. The school is on the corner of Wood Street and Michigan Avenue. A escola, ela fica
on the corner of, na esquina da Wood Street, da rua Wood, and Michigan Avenue, e da Avenida Michigan. Então, vamos colar aqui a school, na esquina da Wood Street and Michigan Avenue. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atividade? Gostaram? Foi fácil? Todas as prepositions já estão memorizadas, então vamos memorizar, vamos copiar as preposições no caderno, tá bom? Pra gente não esquecer mais. Bom, para finalizar, anotem aí a homework de vocês, ok? Temos aqui algumas perguntas na página 26. Vocês vão ler a pergunta e vão responder. Por exemplo, where is the restaurant? Onde é o restaurante? Eu posso falar que o restaurante, ele é do outro lado da bookstore. A B, where is the hospital? Onde que é o hospital? Posso falar que o hospital é na esquina da Penn Street com a Ocean Street. Where's the bank? Posso falar que o banco é do lado do supermarket. E where's the pet shop? Posso falar que o pet shop é do lado, no meio, tá? Entre a school e o gas station. Então, vocês vão usar as prepositions que a gente aprendeu hoje, ok? Bom, galerinha, estamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E não se esqueçam de mandar uma foto para a teacher corrigir a tarefinha de vocês. So, have a nice week. See you next class. A super kiss and bye-bye, guys. See you. Bye.